Oi, gente, tudo bom? Hoje eu nem comecei com fofinhas porque hoje eu vim falar uma coisa séria. Não, mentira, nem é tão sério assim não. É um papo de amiga mesmo, o Pierre tá aqui no fundo, ele pode roncar às vezes. Muita gente me pediu já faz tempo pra eu gravar um vídeo falando sobre o meu curso de Direito, falando sobre minha vida depois de formada, principalmente sobre o OAB. Tá, então chegou o último ano da minha faculdade. No nono período você já pode prestar o OAB, você já está autorizado a prestar o OAB. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, gente, eu sofro com ansiedade, é uma doença mesmo, eu tenho isso, eu sofro muito com isso. E quando chegou o nono período, eu já decidi que eu ia fazer a prova, porque eu já estava sofrendo por antecedência de pensar que no 10º período eu ia ter que defender TCC, passar em todas as matérias, né, e passar no AB. Eu já queria excluir, se eu pudesse excluir alguma coisa, eu já queria excluir. Então eu peguei a OAB e decidi que eu ia fazer no nono período. Na primeira fase, gente, Bianca, optei por não fazer cursinho. Então, se você me perguntar hoje em dia, Bianca, você acha que é necessário fazer um cursinho para a primeira fase? Eu, através da minha experiência, vou te dizer que não, porque pra mim não foi necessário. Mas teve várias outras colegas minhas, colegas de sala, que fizeram um cursinho. Mas como que eu estudei para a primeira fase, gente? Pra quem não sabe, a primeira fase do OAB são questões de múltipla escolha de basicamente todas as matérias que você tem em 5 anos de faculdade. Então é muita coisa. Na minha humilde opinião, não dá para estudar tudo. Então o que eu decidi foi pegar uma prova e analisar quantas questões caíam de cada matéria. Porque não é uma regra, gente. Eles não dividem 80 questões por X matérias e fica a mesma quantidade de questões para cada matéria. Tem matéria que tem 10 questões, tem matéria que tem 2 questões. Peguei as matérias que caíam mais, que tinham mais incidência. Quais são elas? Eu decidi por estudar Civil e Processo Civil, que engloba uma matéria só, né? Civil e Processo Civil. Trabalho e Processo Trabalho, Constitucional e Ética. Foram as 4 matérias de 12, se eu não me engano, que eu decidi estudar. Por exemplo, Ética cai em 10 questões, se eu não me engano. Posso estar equivocada porque já faz um tempinho. Mas Ética cai em 10 questões. E tem outras matérias, como Direito Tributário, por exemplo, que cai 3, 4 questões. Porque pensa, gente, se eu estudasse 2 meses, engolisse o código de ética e conseguisse acertar todas as questões, eu ia ter 10 questões já. E pra quem não sabe, você precisa acertar 50% da prova, 40 questões. É a maior dica que eu dou pra quem vai fazer a primeira fase. Pra mim é a dica mais preciosa. Não se desespere em querer estudar todas as matérias, porque é humanamente impossível você saber tudo de cor e salteado em 2 meses. Chegou no dia da prova, eu tava muito nervosa, como sempre, sou uma pessoa nervosa, tava ansiosa e fui fazer. Comecei a fazer justamente por essas matérias que eu estudei. Daí você sai da prova da primeira fase e você já recebe, e a OAB já libera um gabarito. No dia da prova ela divulga um gabarito prévio. Depois de alguns dias, se eu não me engano, de 7 dias, ela divulga o gabarito oficial. E quando saiu o gabarito oficial, que eu vi que eu realmente tinha passado, eu me inscrevi num cursinho. Aí sim eu me inscrevi no cursinho e aí sim eu posso falar pra vocês que eu recomendo muito cursinho pra segunda fase. Por que que eu indico um cursinho, gente? Porque eu, pelo menos, a forma com que eu fazia uma peça na faculdade e que eu fazia uma peça, por exemplo, no estágio, não é a mesma forma com que eles vão te avaliar na prova da segunda fase. Existem requisitos, pontinho por pontinho, que você precisa pôr ali na sua peça, que no dia a dia da advocacia é dispensável, sabe? Então, assim, pela minha experiência, eu recomendo que você faça um cursinho, mas óbvio, gente, Bianca, eu não tenho condição financeira de fazer. Isso não vai te impedir de forma nenhuma de passar na prova. Pega a prova antiga, veja os requisitos, veja o gabarito. O gabarito é muito importante de ser estudado. Pega o gabarito das segundas fases antigas, veja quais os requisitos que a OAB pontua e estuda aquilo ali. Escolha uma área que você tem afinidade. Não escolha uma área simplesmente porque todo mundo fala que é mais fácil. Todo mundo fala que fazer direito de trabalho na segunda fase é super fácil.
É super fácil para uma pessoa que gosta. Para você que detesta direito do trabalho, por exemplo, não vai ser super fácil para você. A área que eu gosto, que eu queria fazer, era direito civil e todo mundo ficava, é a área mais difícil, é a área que tem mais peça, é a área mais complexa, mais longa, você é louca, não. Mas eu falei, gente, eu vou fazer, é o que eu gosto, é o que eu tenho afinidade, eu vou fazer. Eu sou 880. Ou eu morro de estudar, ou eu não estudo nada. Então, para a segunda fase, eu morri de estudar, tanto que eu abandonei o canal nesse ano. Eu fiquei praticamente sem postar vídeo o ano inteiro, porque eu ia para a faculdade de manhã, 1h da tarde começava, eu almoçava, 1h da tarde começava meu cursinho, eu ia pro cursinho, ficava lá até 5h30, 6h, voltava para casa e todos os dias que você volta do cursinho, todos os dias, obrigatoriamente, tem exercícios te esperando. Muitos exercícios. Tem aulas extras para você assistir, tudo no computador, no portal do cursinho, né? No meu caso, era no portal do Damásio. Chegava final de semana, eu relaxava, eu saía, mas ainda assim eu estudava. Ainda estudava no final de semana. Chegou o dia da tão temida segunda fase, né? Da prova. Eu tava nervosa, gente, muito nervosa, eu sempre fico nervosa, mas eu tava confiante ao mesmo tempo, porque eu tinha estudado muito, eu tinha me dedicado muito. Então eu tava relativamente confiante. Terminei a prova, gente. O que aconteceu? Eu tava super confiante. Assim, super. Eu tinha certeza que eu tinha passado. Porque quando eu peguei a prova, eu olhei pra peça, eu já identifiquei qual peça que era, já mandei brasa, comecei a fazer. As questões eu achei fácil, comecei a fazer também. Quando terminou a prova, eu falei, cara, passei. Eu passei, não é possível que eu não passei. Voltei pra casa confiante. No mesmo dia, eles também soltam um gabarito. Só que é um gabarito, da mesma forma da primeira fase, é um gabarito prévio, né? Não é um gabarito oficial. E nele, o OAB coloca os principais pontos que vão ser levados em consideração na hora da correção. Tanto na peça quanto nas questões. Então você tem que ver se o que está escrito no gabarito está escrito na sua prova. E quando eu fui ver a tese da peça, a tese que a OAB tinha adotado para peça, porque toda peça tem uma tese de defesa ou de acusação, enfim, tem uma tese. A hora que eu fui ver a tese que a OAB tinha usado na peça, eu não tinha usado na minha. E aí eu já liguei pra minha amiga que tinha prestado a OAB junto comigo, também se viu, e ela falou, também não coloquei isso. Aí eu entrei no Instagram de um dos professores, lá já tava a galera bombardeando o professor de comentários, falando dessa bendita dessa tese. E o professor foi e soltou uma nota, né, um vídeo falando que ele também não concordava com a teoria, que era pra gente ficar calmo, que isso era só um gabarito prévio, que a OAB poderia mudar. Chegou no dia do resultado da prova, eu me caguei, porque saiu 5h da tarde, eu fiquei o dia inteiro nervosa. Saiu o resultado da prova, olhei, não tinha passado. Eu não tinha passado e eu fui olhar a correção e eles deram praticamente toda a pontuação da prova para aquela bendita tese. Então assim, gente, OAB é imprevisível, na verdade a FGV, né, que é quem faz as provas, ela é imprevisível, tem muitas vezes que ela erra, tem outras que ela acerta. E aí o que acontece quando você não passa? Você entra com recurso. E se você escolheu fazer um cursinho, eles te orientam, te orientando como fazer o recurso. Eu assisti a aula, fiz meu recurso e fui confiante de que o recurso ia perseverar, porque não era uma ou duas pessoas que não tinham adotado aquela tese, era tipo 70% dos alunos que tinham prestado a prova, né? Saiu o resultado do recurso e a OAB não mudou nada. Muitas vezes, gente, a OAB muda o resultado com recurso e as pessoas passam com recurso. E muitas outras vezes, a maioria delas, a OAB não muda, ela opta por não mudar. E esse foi meu caso, eles optaram por não mudar, manter aquela tese que eles tinham adotado e eu não passei. Aí o que aconteceu, gente? Meu mundo caiu. Fiquei mal, fiquei triste, chorei não sei quantos dias seguidos, fiquei muito mal mesmo, até o dia que eu decidi levantar a cabeça, seguir em frente e falar, cara, ou eu faço de novo, ou eu não faço e vou ficar aqui deitada no sofá. Então eu decidi, me matriculei de novo no cursinho, só que dessa vez eu me matriculei no cursinho online. Nesse meio tempo, gente, que eu tava fazendo a prova, o meu avô adoeceu, foi internado na UTI,
Meu avô foi uma das pessoas que me criou. Ele não era simplesmente um avô de longe, ele e minha avó materna, quem me acompanha acho que sabe isso, eles me criaram praticamente. Sempre fui apaixonada pelos dois e ninguém tava esperando. Ele adoeceu, foi pro hospital e veio a falecer. E foi uma época muito difícil pra mim, gente, muito. E eu vou falar desse assunto aqui com vocês porque eu acho que pode ajudar quem tá do outro lado e tá achando que, meu Deus, tudo acontece comigo, por que comigo? E desiste. Não desista, não desista. A gente foi pra casa da minha avó, eu não queria deixar ela sozinha e eu fiquei lá com ela. E aí eu decidi fazer o cursinho online e eu assisti o cursinho com o coração partido, porque eu queria estar com ela, porque ela tava triste, ela tava sofrendo, ela tava sozinha. E eu tava lá, né, na casa dela, eu estava lá, eu fazia questão de ficar lá. Então foi uma fase muito difícil. Eu já tava super triste por não ter passado na prova. Aí veio a morte do meu avô. Eu tava triste pela minha avó, de ver minha avó daquele jeito. Eu não conseguia me encontrar e eu tinha que me dividir em mil. Ao mesmo tempo que eu tinha que estudar, eu via que minha avó tava mal, tava triste, eu queria estar com ela. Aí ao mesmo tempo, eu queria fugir disso tudo e estar com meu namorado ou com os meus pais. Então, assim, foi uma época louca na minha vida. E foi bem na época do meu aniversário também. Então, sofri muito no meu aniversário, fiquei triste. Foi péssimo. Nossa, gente, ano passado foi tenso. Eu estudava no escritório que era dele, então eu rezava o tempo inteiro pra ele me ajudar. Não chora, Bianca. Então foi difícil, mas meu avô me ajudou muito. Eu sei que ele me ajudou. Muita gente da minha família sabe também. E vou contar essa história aqui pra vocês. Eu coloquei a foto dele. Minha mãe mandou fazer uma lembrancinha com a foto do meu avô, né? E ela me entregou em um dia que eu tava estudando no escritório, né? E eu peguei a foto dele, na época, chorei, fiquei triste e tal, e rezei pra ele me ajudar. Peguei a foto dele e coloquei dentro do meu vadimécum, que é um compilado de leis que você pode levar no dia da prova, né? Coloquei aleatoriamente dentro do meu vadimécum. E um dia antes da prova, eu decidi abrir meu vadimécum e tirar a foto dele, porque lá na hora os fiscais iam pegar, né? E eu não queria que pegassem a foto do meu avô. Então eu falei, vou tirar a foto dele. E aí, quando eu abri a página que tava a foto dele, tinha uma lei que eu não tinha lido nada sobre. E eu falei, meu Deus, a foto do meu avô tava aqui, acho que eu vou ler essa parada, pode ser um sinal, pode ser meu avô me ajudando, eu vou ler isso aqui. E isso um dia antes da prova. E comecei a ler, estudar, rabiscar, pesquisar, 1000 coisas sobre a lei, marquei tudo. Chegou no dia da prova, fui fazer a segunda fase de novo, porque quando você passa na primeira fase e não passa na segunda, a gente tem a repescagem. Você não precisa fazer a primeira de novo, você vai pra segunda direto. Cheguei no dia da segunda fase de novo, nervosa, ansiosa também. Fui fazer a prova, quando eu fui ver qual era a peça, era a peça que eu tinha colocado a foto do meu avô. Então, assim, ali naquele momento eu já tive certeza que ele tava comigo, eu já fiquei emocionada, já queria começar a chorar no meio da prova. Saí muito, muito, muito triste. Eu tinha certeza que eu não tinha passado. Eu entrei no carro chorando, falei pra minha mãe, eu não passei, porque eu já tava insegura, eu já tava triste, eu achava que eu não tinha feito certo, que não tava correto aquilo. E o que que eu fiz? Eu não vi gabarito, o gabarito que sai no dia, eu não olhei. Eu não fui pesquisar mais nada sobre a prova do AB, eu simplesmente esqueci. Falei, agora eu tenho certeza que eu não passei, eu vou me preparar psicologicamente para começar tudo de novo. E aí chegou o dia do resultado da segunda fase, eu decidi que eu não nem olhei, porque eu tinha certeza, gente, sabe, não é mimimi, não é blá blá blá, eu tinha certeza que eu não tinha passado. Então eu nem olhei. Eu lembro direitinho que minha mãe foi buscar umas balas de coco que ela tinha encomendado uma mulher, e daí minha amiga me mandou mensagem assim, Bibs, saiu o resultado, você já viu? Aí meu coração já deu uma acelerada, né, eu falei, não vi. E ela não falou mais nada, a Ju, minha cunhada. Aí eu pensei assim, ela já olhou e já viu que eu não passei, né? Tá. Aí nesse mesmo momento, a minha amiga que tinha prestado
a primeira prova comigo também, que não tinha passado também, fez a segunda prova comigo, me mandou uma mensagem: Bibs, parabéns, parabéns, não sei o que lá. Meu Deus, naquele momento, gente, eu comecei a chorar alucinadamente. A mulher das balas, coitada, ela catou uma água com açúcar pra mim, que ela não sabia o que eu fazia. Ela não sabia o que fazer. E minha mãe: o que foi? O que tá acontecendo? E eu só sabia chorar. E minha mãe: pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, Bianca? E eu passei. Fui conferir. Tinha passado, eu tinha fechado a peça, gente. Tinha tirado total na peça, que é uma coisa que quem faz OAB sabe que é muito difícil. E é a peça do meu vô. Então, assim, eu sei que foi ele, eu sei que ele... Então, eu fechei a peça, tirei 5 na peça, e aí eu só precisava tirar 1 ponto nas questões. E eu tirei 3, no caso. Então, eu passei com 8,5 na segunda fase. Muito feliz, muito alegre, muito contente. Então, o meu caos do OAB foi esse, gente. Minha história da OAB foi essa. Vocês queriam tanto ouvir, queriam tanto saber sobre. Então, tenha fé. Acredite em Deus, acredite em você. Se dedique, sério, gente, vai fazer OAB, se dedica de verdade, de coração, estuda muito. Que quando você passar também, passou, acabou. Eu ainda tava no meio da faculdade, tirei aquele peso dos ombros, fui fazer meu TCC tranquilamente, terminar minhas matérias tranquilamente, sabe? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, vocês me pediram pra contar um pouco mais da minha experiência, contei. Se você gostou do vídeo, já dá um joinha pra mim. Se você é advogada, prestou OAB ou tá prestando, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu tô sempre por lá conversando com vocês pelo Stories, seguindo vocês, comentando na foto de vocês. Então me sigam por lá, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!